Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Estamos de volta com mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que já está na sua fase de mata-mata. Nesse vídeo aqui tem muita coisa pra gente falar. Vamos ver a classificação geral da primeira fase, com os 128 clubes posicionados do primeiro até o último lugar, e vamos falar do mata-mata que já começou neste sábado. Só aproveitando para falar que o meu mais novo canal estará estreando agora, quarta-feira, dia 17, estreia do meu novo canal. Não vou falar ainda qual é o nome, eu só posso dizer que é sobre futebol, mas é diferente, ok? Bom, sem perder tempo, vamos para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. Muito bem, pessoal, vou passar aqui rapidinho sobre os grupos, tá? Sobre os 32 grupos. No grupo 1 ficou em primeiro lugar o Tanabe e em segundo a Ponte Preta. Depois, no grupo 2, em primeiro lugar ficou o Catanduva e o Atlético Paranaense na segunda colocação. No grupo 3, o Coimbra Esportes, lá de Minas Gerais, ficou em primeiro lugar, faz uma bela campanha, e o Mirassol ficou em segundo. Se você quiser ir dar um pause para ver os resultados, pode dar um pause aí, ó. Por exemplo, o grupo 4 foi o grupo com mais gols na Copinha, 31 gols, 5,17 gols por jogo. O Grêmio colaborou bastante aí, fazendo gols no grupo 4. E ficou em primeiro lugar, 9 pontos, 100% de aproveitamento, e o Figueirense na segunda colocação. Vamos lá, grupo 5, o Botafogo ficou em primeiro e o Tiradentes ficou em segundo. No grupo 6, a Chapecoense em primeiro, Novo Horizontino em segundo. No grupo 7, o grupo lá de Araraquara, em primeiro lugar ficou a Ferroviária e o São Paulo ficou em segundo, perdeu para a Ferroviária na última rodada. O grupo 8, o grupo lá de Leme, o primeiro colocado foi o Ceará, o segundo colocado o Gama. No grupo 9, lá em Tupã, primeiro colocado Atlético Goianiense, segundo colocado o Guarani. Vamos agora para o grupo 10, lá de Marília, onde em primeiro lugar ficou o Corinthians, em segundo lugar a equipe do Marília. Grupo 11, lá em Assis, primeiro lugar para o Fortaleza, segundo lugar para o CRB. Os nordestinos dominaram aí esse grupo 11. No grupo 12, lá em Jaú, o primeiro colocado, o 15 de Jaú, ficou com 9 pontos, o Internacional ficou em segundo com 6 pontos. No grupo 13, lá em São Carlos, olha só, esse grupo 13 foi o grupo com menos gols marcados, hein? 10 gols apenas em 6 jogos, uma média de 1,67 gols por jogo. Em primeiro lugar nesse grupo ficou o Fluminense, em segundo a São Carlense. Bom, continuando aqui no grupo 14, primeira colocação para o Criciúma, segundo lugar para o Ituano. No grupo 15, lá de Tietê, primeiro lugar para o Capital do Distrito Federal e segundo lugar para o América. O América que empatou os 3 jogos e mesmo assim conseguiu a classificação. Grupo 16, lá em Porto Feliz, primeiro lugar para o Desportivo Brasil, lá de Porto Feliz, e o segundo lugar para o Capivariano. Grupo 17, em Salto, a primeira colocação para o Botafogo de Ribeirão Preto e segundo lugar para o Esfera, o time lá da cidade de Salto. Grupo 18, em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 9 pontos e em segundo o Floresta com 4 pontos. Grupo 19, em Osasco, a primeira colocação ficou para o Flamengo e o segundo lugar para o São José lá de Porto Alegre. Continuando aqui agora o grupo 20, na cidade de Alumínio, primeira colocação para o 15 de Piracicaba e o Náutico em segundo lugar. As duas equipes marcaram 6 pontos, mas o 15 de Piracicaba ganha porque tem um gol a mais de saldo do que o Náutico. Grupo 21, lá em Guaratinguetá, primeira colocação para o RB Bragantino, segunda colocação para o Atlético Guaratinguetá. Continuando aqui, grupo 22, Taubaté,
primeira colocação para o Cuiabá, segunda colocação para o Taubaté. Grupo 23, Itaquaquecetuba, primeira colocação para o Aster Brasil, o time lá da cidade, segunda colocação para o Sport, que perdeu aí no saldo de gols e ficou em segundo lugar. Grupo 24, lá em Barueri, o grupo do Palmeiras, que ficou em primeiro lugar com 9 pontos, o Oeste em segundo com 6 pontos. Grupo 25, em São Bernardo, primeira colocação para o Juventude e segunda colocação para o Esporte Clube São Bernardo. Grupo 26, em Diadema, a primeira colocação ficou para o Santos com 9 pontos, em segundo lugar para o Água Santa, o time lá da cidade de Diadema. Grupo 27, em Suzano, a primeira colocação ficou com a Portuguesa e a segunda colocação com Madureira. Grupo 28, em Mogi das Cruzes, primeira colocação para o Cruzeiro, segunda colocação para o Nova Mutum, o time lá do Mato Grosso. Grupo 29, em Guarulhos, primeira colocação para o Vasco e segunda colocação para o Macapá. Belíssima campanha está fazendo esse time do Macapá. Grupo 30, agora lá em São Paulo, na sede da Ibrachina. O primeiro colocado, o time da casa, o Ibrachina, com 7 pontos. Segundo lugar para o Vitória da Bahia, com 5 pontos ganhos. Grupo 31, lá no campo do Juventus. Primeira colocação para o Coritiba, 9 pontos. Segunda colocação para o Juventus, com 6 pontos. E o grupo 32, lá no campo do Nacional, primeira colocação para o Avaí com 9 pontos e segunda colocação para o Retrô com 6 pontos. Essa então a classificação de todos os 32 grupos da Copinha. Vamos agora à classificação geral. Tá aí a classificação geral para você, amigo torcedor. Veja que o Grêmio ficou com a melhor colocação de todas as equipes. 18 equipes fizeram 100% de aproveitamento. Portanto, em 18 grupos, nós tivemos equipes que ganharam os 3 jogos. Pode ver aí, ó. Só que o Grêmio foi a equipe que teve o melhor saldo de gols, 16 gols de saldo, fez 18, tomou 2 e ficou com a primeiríssima colocação entre as 128 equipes que disputaram aí a primeira fase. O Palmeiras, o grande candidato a título, o atual bicampeão, ficou em segundo com 14 gols de saldo. Depois vem o Santos, a Portuguesa, o Coritiba, a Ferroviária, o Atlético Mineiro, Juventude, Desportivo Brasil e Criciúma, fechando aí o top 10 da classificação geral aí da primeira fase da Copinha. Se você quiser, você pode dar um pause aí para ver melhor onde está o seu time. Olha só, o Coimbra em 20º com 7 pontos. Eu vou virar a página aqui para ver mais 20 clubes. Ó, o Corinthians ficou em 21º. Depois a gente tem o Vasco em 22º com 7 pontos. Internacional em 34º com 6. O São Paulo em 35º com 6. O Fluminense em 40º também com 6 pontos. Vamos virar a página aqui. A gente tem depois de equipes aí maiores, né? Nessa página, nenhuma equipe grande, ó. Vale destacar aí a classificação do Tiradentes, está fazendo uma boa campanha, né? E a equipe do Madureira também muito bem. O Macapá também, 53º ali, vai indo bem. Bom, são 64 clubes que se classificaram para essa segunda fase. O Flamengo lá de Guarulhos, né, ficou em 60ª posição, na posição 60, e acabou não classificando. Tem times que ficaram mais para trás, olha só. A Associação Guaratinguetá ficou em 63º, conseguiu a classificação, mas times que fizeram melhor campanha não conseguiram. A gente tem aí, por exemplo, ó, eu vou passar aqui para achar o América. O América ficou em 91 na classificação geral e se classificou. O América não venceu nenhum jogo, empatou os 3, mas conseguiu a classificação, ficando em 91º. Apesar que essa classificação de 91º do América tem muito a ver com o número de vitórias, né?
Porque o time tem um saldo 0, mas nenhuma vitória. E o critério de desempate aí é depois de pontos, né? É o número de vitórias. Se a gente fosse falar de saldo de gols, aí o América estaria bem mais lá na frente, né? Por isso que eu não gosto muito desse critério de número de vitórias, o primeiro critério de desempate. Eu acho que não tem muito a ver com o desempenho da equipe. Já falei aqui isso muitas vezes, né? Tem muita gente que concorda, muita gente que não concorda. Eu acho que deveria ser como no resto do mundo, como nos outros campeonatos do mundo aí, em que o saldo de gols é o primeiro critério de desempate. Depois a gente tem gols pró, ou então confronto direto, aí sim, pode ser também o critério de desempate. Mas número de vitórias eu acho que não tem nada a ver. Bom, continuando aqui, ó, a gente tem até a 100ª colocação, que foi o Joinville, mas tem mais 28 times aí para baixo, ó. Aí os últimos times, né, que marcaram um ponto só. E depois aqui da 11ª colocação até a 28ª, né, do 111 ao 128, equipes que perderam todos os jogos aí para você. Se você quiser dar um pause, pode ficar à vontade aí. Agora eu vou mostrar para vocês os últimos 8 clubes. Olha só, quem ficou em último lugar? O Sparta de Tocantins não marcou nenhum ponto, perdeu os 3 jogos, não marcou nenhum gol e levou 13 gols, ficando com menos 13 de saldo e sendo, portanto, a equipe que ficou em último lugar nesta Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em penúltimo, o União de Mogi com menos 12 gols de saldo, depois o Santa Cruz de Sergipe com menos 11, depois o Potiguar lá, Seridoense, né? O time de Currais Novos com menos 10 pontos e assim vai essa classificação geral da Copinha, amigo torcedor. Agora vamos falar já do mata-mata, de tudo o que aconteceu neste sábado. Muito bem, amigo torcedor, tá aí os resultados do mata-mata que aconteceu neste sábado. Tanabi e Atlético Paranaense é o primeiro jogo que a gente vai falar. O Atlético marcou primeiro, mas o Tanabi empatou ainda no primeiro tempo. Nos pênaltis, melhor para o Furacão classificado. Depois, Catanduva e Ponte Preta. Nesse jogo, a Ponte Preta marcou seu gol aos 40 minutos do primeiro tempo, mas sofreu empate no finzinho do jogo, aos 51 do segundo tempo. E nos pênaltis, deu macaca, Ponte Preta classificada. O Coimbra enfrentou o Figueirense e que partida incrível esta, hein? O Figueirense fez 1-0 aos 16 minutos do segundo tempo e no último lance do jogo o Coimbra empatou cobrando pênalti. E aí, na decisão dos pênaltis, o time mineiro conseguiu a classificação. Grêmio e Mirassol, o Grêmio que a gente viu tem a melhor campanha do campeonato, passou bem pelo Mirassol e vai se destacando aí na Copinha. O time gaúcho abriu o placar no primeiro tempo, o Mirassol conseguiu empatar, mas no segundo tempo o Grêmio marcou mais 3 gols e garantiu aí a sua classificação para a terceira fase da Copinha. Botafogo e Novo Horizontino, o Fogão deu adeus à Copinha, o Novo Horizontino foi melhor, marcou um gol em cada tempo e segue firme também. Chapecoense e Tiradentes, hein? Mais um time de Santa Catarina que estava com a classificação na mão e acabou perdendo. Que incrível foi este jogo, amigo torcedor, lá na cidade de Cravinhos. O time de Teresina foi quem abriu o placar, mas o primeiro tempo terminou 4-1 para a Chape, isso mesmo, 4-1 para a Chapecoense. Só que no segundo tempo, o Tiradentes foi buscar a igualdade, levou a decisão para os pênaltis e conseguiu a classificação, se destacando muito bem essa equipe lá de Teresina, a equipe do Tiradentes. Ferroviária e Gama, a Ferrinha, é outro time que continua muito bem na Copinha. Na fase de grupos venceu o São Paulo, ficou em primeiro lugar com 100% e agora passou pelo Gama 3-2, hein? Bem legal esse jogo, vitória de virada, porque o Gama abriu 2-0 no primeiro tempo e a Ferroviária marcou 3 gols relâmpagos
logo no início do segundo tempo e venceu o jogo por 3-2 e está classificado. Ceará e São Paulo, jogo equilibrado, os gols saíram no segundo tempo. O São Paulo marcou com Faisal aos 9 e o Ceará empatou com Caio Rafael aos 24. Nos pênaltis, o São Paulo foi melhor e segue na copinha. Vamos ver os outros jogos deste sábado. Tá aí, ó, Atlético Goianiense e Marília. O Dragão aplicou aí 5-1 para cima do Marília e está classificado. O Marília chegou a empatar em 1-1 no primeiro tempo, mas ainda antes do intervalo, o Atlético fez o segundo e na etapa complementar deitou e rolou para cima aí do MAC e está classificado. Corinthians e Guarani. A exemplo do São Paulo, quase que o Coringão ficou pelo caminho. Amigo torcedor, o primeiro tempo terminou 0-0. Agora, o segundo tempo foi bem mais agitado. Com 8 minutos, o Timão fez 1-0, mas 2 minutos depois, o Bugre empatou. Aí, aos 17, o Pedrinho pôs o Corinthians em vantagem novamente, só que aos 45, o Guarani empatou de novo com o Bruninho e nos pênaltis deu Corinthians. Corinthians continua na copinha. Fortaleza e Internacional, 2 gols no primeiro tempo, 2 gols no segundo e o Fortaleza passou com facilidade sobre o poderoso Internacional de Porto Alegre, hein? O Inter dá adeus à copinha, Fortaleza mandou um 4-0 aí e está classificadíssimo. 15 de Jaú e CRB, 0-0 e o CRB se deu melhor nos pênaltis e segue também na copinha. A gente teve nesses 16 jogos de mata-mata, ontem, né, no sábado, 8 jogos foram para os pênaltis, 8 jogos terminou empatado. Fluminense e Ituano, o Ituano eliminou o Fluminense lá na cidade de São Carlos, o Ituano abriu o placar com 11 minutos de jogo, o Fluminense empatou aos 15 em lance de escanteio, o Ituano fez o segundo aos 32 minutos do primeiro tempo e ainda marcou o terceiro aos 43, tudo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo o Fluminense conseguiu diminuir aos 27, mas ficou por aí, final 3-2, Ituano classificado e o Fluminense dá adeus à copinha. Criciúma e São Carlense, nesse jogo o primeiro tempo terminou em 1-1 e no segundo tempo o Criciúma conseguiu marcar o gol da vitória e da classificação. Capital e Capivariano, bela vitória do Capital, 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo mais 3 gols e o time do Distrito Federal segue muito bem na copinha, esse time do Capital. E para finalizar, Desportivo Brasil e América de Minas Gerais, mais uma classificação heróica, porque nesse jogo o Desportivo marcou 2-0 no primeiro tempo, mas o Coelho foi para cima no segundo tempo e conseguiu empatar e levar para os pênaltis. A América classificado, o time jogou até agora 4 jogos e empatou os 4, mas segue firme na copinha aí, como todas as outras equipes que se classificaram também. E neste sábado, né, eu falei que os jogos foram no sábado, tô me confundindo aqui. Esses jogos do mata-mata foram ontem na sexta-feira, né? Neste sábado a gente tem mais 16 jogos, mais 32 times disputando aí 16 vagas. Botafogo de Ribeirão contra a Floresta, Atlético Mineiro contra o Esfera, Flamengo contra o Náutico, 15 de Piracicaba contra São José, RB Bragantino enfrenta o Taubaté, Cuiabá contra o Guaratinguetá, Aster Brasil contra o Oeste, Palmeiras contra Sport, Juventude contra Água Santa, Santos contra São Bernardo, Portuguesa contra Nova Mutum, Cruzeiro contra Madureira, Vasco enfrenta o Vitória, Ibrachina e Macapá, Coritiba contra Retrô e Avaí pegando a equipe do Juventus. Então, mais 32 times jogando neste sábado, sobrarão 16 que
juntarão aos outros 16 classificados na última sexta-feira, e aí a gente fala mais da terceira fase da Copinha no próximo vídeo. Então é isso, amigo torcedor, olha que vídeo longo, hein, que a gente falou aqui de tudo que aconteceu na primeira fase, da classificação geral e também já dos primeiros jogos aí do mata-mata da Copinha. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito na divulgação do vídeo aí no YouTube. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é sempre bem legal ter você aqui com a gente. E é lógico, pode fazer o seu comentário que a gente tenta responder o mais rápido possível. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!